Boa tarde a todos. Dando continuidade às aulas de mineralogia aplicada, onde nós estamos falando sobre as propriedades físicas dos minerais, como fazer uma identificação mineralógica, principalmente uma identificação prévia em campo, onde a gente não tem auxílio de alguns equipamentos laboratoriais, como microscópicos, difratometria de raio-x, fluorescência de raio-x e alguns outros equipamentos mais sofisticados, mas nós estamos tentando aprender como fazer essa identificação, uma identificação prévia de alguns minerais principais em campo, visando entender no local como é que foi formada aquela geologia, entender um pouco de como é que foi formada aquelas rochas, tentando já fazer um pré-reconhecimento em campo. Nós já vimos algumas propriedades de identificação mineralógica e estamos dando sequência a isso. Uma das propriedades que seria essencial para a identificação em campo é a tenacidade. O que seria a tenacidade? A tenacidade ela é a resistência que o mineral oferece ao ser quebrado, esmagado, curvado, rasgado. É um sinônimo de força de coesão que está relacionado com a natureza e intensidade das forças de ligação entre as constituintes. Como que a gente encontra esse mineral em campo? Qual a resistência que esse mineral está em campo? Se é um mineral mais duro, mais frágil, isso seria uma propriedade de tenacidade. Entre essa tenacidade, quais são as características? Então, como ele diz, é uma propriedade que tem grande importância na indústria, mas é de aplicabilidade restrita na determinação de minerais. Por quê? Essa classificação que se dá da tenacidade dos minerais seria mineral friável, frágil, séptil, flexível, elástico e dúctil. Seriam esse comportamento desse mineral. Como que esse mineral se comporta? Por exemplo, friável. Friável seria todo aquele material que quebra facilmente. Quando a gente está em campo, o material que se você mal toca nele, ele está se degradando, ele está quebrando, quebradiço. Essa seria uma propriedade friável. Esse mineral seria um mineral friável. Então, geralmente, o mineral pode ser quebrado por simples pressão, sem bater forte com o martelo, dentre outras características. Alguns, por exemplo, bauxita, a gipsita, ou gipso no caso, são minerais que são de fácil desconstrução. Você mal toca no mineral, o mineral está quebradiço. Então, essa seria uma característica friável. Algumas rochas, principalmente com a evolução dos processos que envolvem temperismo químico, principalmente, ao longo do tempo, elas vão, no vulgo da palavra, elas vão apodrecendo, elas vão se tornando friável. Então, elas vão mudando a característica dela, a característica original dela de formação, e com o tempo ela se torna uma rocha friável. Então, essa seria uma característica que seria a tenacidade. Isso ocorre com os minerais, porque a rocha ela é composta de minerais. Então, existem alguns minerais que eles são mais suscetíveis à quebra e outros menos suscetíveis à quebra. Minerais frágeis. Então, são materiais que se quebram facilmente com o martelo e os fragmentos saltam para os lados. Você quebra ele, mas ele não vira pó, ele não se espedaça totalmente, ele quebra em pedaços. Por exemplo, o enxofre. O enxofre você bate nele, ele vira vários pedacinhos. Então, essa seria a fragilidade. Então, ele se caracteriza como um mineral frágil. Tenaz. Então, esse mineral possui grande resistência contra o ataque mecânico, quando o mineral é tenaz. No caso deles, o quartzo. O quartzo é um mineral que, para você quebrar ele, você tem que bater com força no martelo. Então, ele é um mineral resistente. Sêctil, aquele que pode ser cortado em lâminas por um canivete ou lascas.
né? Por exemplo, a gipsita. A gipsita, ela é um mineral que, se você passa o canivete, você sai cortando ela, como se estivesse cortando, por exemplo, um pedaço de madeira. Então ela é sextil, ela corta em lascas, né? Alguns minerais são maleáveis, você não quebra ele, são maleáveis. Você bate nele, eles são moles, maleáveis. Você quebra ele, ele não se rompe, ele só muda o formato dele. Entre eles, o mais comum, ouro e a prata, que são minerais nativos. Cobre também entra junto. Então são minerais que você pega ele, você pode bater no martelo, ele vai achatar, ele vai mudar a forma dele. Então ele é um material que é maleável. Minerais plásticos. Então são minerais que são submetidos a uma deformação pela aplicação de uma pressão. Se deformam e, quando cessada a mesma pressão, eles voltam a apresentar a sua forma original. Um exemplo vulgar disso seria, por exemplo, um pedaço de borracha. Você pega ele, você pode exercer uma pressão, ele vai se deformar naquele momento, mas a partir que você tira aquela pressão de cima, ele vai voltar para a característica original dele. Entre alguns minerais, no caso, seria a muscovita, né? As micas, principalmente, elas têm essa plasticidade, né? Muscovita, biotita, né? São minerais que têm essa propriedade plástica. Flexível, minerais que, submetidos a uma deformação, de um esforço, eles vão sofrer a deformação, não vão romper, né? Porém, o que acontece? Eles não vão voltar para a mesma forma de anteriormente. Eles vão modificar, vão ser modificados. Então eles são minerais flexíveis. Então essa forma adquirida com a aplicação do esforço, ela vai permanecer, né, após a retirada. Um dos exemplos, o talco, vermiculita, né? O talco, por exemplo, talco, gesso, são elementos que são utilizados para fazer moldes, alguma coisa. Por quê? Você exerce uma pressão, né? Após tirar essa pressão, ele vai ficar com aquele molde, com aquela face que foi exercida aquela pressão em cima desse mineral, né? E minerais dúcteis. Os minerais dúcteis, eles possuem propriedade de formar alguns fios, né? E sem se romper, sob tração, no caso. O ouro, a prata, também são minerais dúcteis. Então, eles têm essa capacidade de formar alguns fios de ouro, por exemplo, fios de prata, e eles não se rompem. Por isso que nós temos cordões de ouro, cordões de prata, né? Porque eles se modificam sem se romper, né? A gente pode modificar a forma deles, principalmente através da queima. Depois que ele enrijece novamente, endurece, ele torna aquela forma, né? E mantém aquela força de coesão dele, ele não se rompe, né? A dureza, ela é uma das características principais para a determinação de minerais. A dureza, basicamente, ela é caracterizada pelo conjunto cristalográfico estrutural dos minerais, né? Quanto mais houver um arranho cristalino compacto, maior vai ser a dureza mineralógica, né? Quanto mais aqueles átomos de ligações daquelas células unitárias que nós vimos, né, forem compactos, quanto os átomos estiverem mais próximos uns aos outros, onde você tem uma compacidade maior vai ser a dureza daquele mineral. Tanto que o diamante, ele é o mineral mais duro na escala de dureza. A escala de dureza, ela vai de 1 a 10. Então, existem alguns minerais que eles fazem parte dessa escala de dureza, e através dessa escala de dureza a gente pode fazer o comparativo com outros minerais.
para ver em qual escala de dureza que esses outros minerais vão se encaixar no caso, né? Então, a dureza de um mineral está relacionada à sua estrutura cristalina e a aplicação de um esforço sem ruptura, né? Então, como eu expliquei, essa escala, que seria classificada como escala de Mohs, né, ela vai usar esses padrões de dureza, que vai de 1 a 10. Né? Então, esses minerais que nós temos na tabela de Mohs, né, que vão ser os minerais base. Né? Então, todos os outros minerais a gente vai fazer o comparativo conforme essa tabela, né? Sendo o talco o mineral menos duro, mais frágil, e o diamante sendo o mais duro, né? O mais resistente a se quebrar. Então, o mineral talco, com a própria unha, a gente pode riscar ele, desagregar ele com maior facilidade, né? Até a gipsita. Então, essa escala de dureza vai ser de 1 a 2, que seria gipsita e o talco. A nossa unha, se fosse entrar nessa escala de dureza, ela seria 2,5. Então, todo mineral que a gente consegue riscar com a unha, ele vai estar abaixo de 2,5 na escala de dureza, né? A calcita, né, a calcita é dureza 3. Então, ela é um mineral que a gente não consegue riscar ela com a unha. A gente não consegue, porém, a gente já consegue riscar ela com um alfinete, né? Então, por exemplo, se você tem um mineral que você não consegue riscar com a unha, mas você consegue riscar ele com alfinete, então a escala dele de dureza vai ficar abaixo de 3,5, vai ficar entre 3 e 2. Então você sabe, esse mineral é mais duro do que 2, porém é menos duro do que 3,5, que é a característica do alfinete, que é a dureza do alfinete. Aí temos outros minerais como a fluorita e a apatita, que estão na escala de dureza de 4 a 5. Então, eles vão ser mais duro do que o alfinete. O alfinete não vai conseguir riscar esse mineral, porém, uma lâmina de aço, um canivete, uma faca, consegue riscar esses minerais. Então, para aí, a gente tem um mineral que não é riscado pelo alfinete, porém ele é riscado por um canivete. Então, a dureza desse mineral fica entre 4 e 5. Né? Aí temos o ortoclásio e o quartzo. O ortoclásio é 6 e o quartzo é 7. Né? Esses minerais eles podem ser riscados pela porcelana, né? Aonde a porcelana tem uma dureza de 7 aproximadamente, né? Então você pega, esse mineral não é riscado pelo canivete, mas eu consigo riscar ele pela lâmina. Então a gente consegue determinar ele entre 7 e 6, né? E temos outros minerais, como por exemplo o topázio, o córino e o diamante já estão numa escala de dureza maior, né? Então, em vez de eles serem riscados, eles vão riscar, né? Por exemplo, o quartzo. O quartzo é o mineral mais de fácil acesso. Então, se você tem um quartzo e você tem um mineral que consegue riscar esse quartzo, a gente sabe que essa propriedade de dureza dele vai ser acima do quartzo, porque ele risca, né? Então, pode ser o topázio, pode ser o córino e pode ser o diamante. São os minerais mais duros que nós temos, sendo que o diamante ele é o mais duro na escala de Mohs. Então, a gente em campo, sabendo dessas propriedades mineralógicas, principalmente dessa escala de dureza, a gente vai conseguir já fazer uma pré-identificação, talvez até chegar no mineral exato, né? Então a gente vai fazendo em campo, entendendo como funciona todo esse padrão, né? A gente já consegue ir fazendo eliminações de alguns minerais. Não é mineral tal, por quê?
Ah, porque a dureza dele é diferente. Essa dureza está associada, por exemplo, a um topázio. Ah, está associada a um quartzo. Como que a gente vai ver isso? Fazendo essa técnica de identificação através da dureza, né? Então, aqui nós temos novamente, né, a escala de Mohs com os minerais, né? Talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, córido e diamante. Na época da graduação, nós tínhamos uma musiquinha para poder lembrar dessa escala certinha, sem ter nenhum erro. Nós fazíamos o seguinte: pegávamos a primeira letra de cada mineral desse na escala e fazíamos uma rima, né? Isso era uma técnica que a gente utilizava para poder lembrar dessa escala de dureza, principalmente em avaliações e principalmente no campo. Essa rima seria: todo geólogo come feijão, arroz e ovo quando tem campo descampado. Então a gente fazia essa rima que a gente lembrava toda a escala de dureza, né? Então isso é uma técnica que a gente utilizava para não poder esquecer disso, né? Porque nem sempre a gente tá com a tabela, nem sempre a gente tá com as apostilas para ver essas escalas. Então, para a gente poder decorar isso e fixar e não esquecer mais, a gente fazia essa rima. Agora vai de vocês também, tá bom? Então, em compostos iônicos, o tamanho e a carga dos íons envolvidos elas vão afetar a dureza do mineral. Então, quanto maior a distância interiônica, né, e quanto menores as cargas dos íons, mais fraca será a ligação e, consequentemente, a menor dureza. É aquilo que a gente estava explicando, né? Quanto maior for compacto, quanto mais próximo tiverem os íons, né, principalmente esses íons de ligações, mais resistente vai ser o mineral, mais duro vai ser esse mineral, né? Então, é importante ressaltar que a força global de uma estrutura cristalina é dada como uma combinação dos diferentes tipos de ligação química presente. Mais dureza desta mesma estrutura é uma expressão da sua ligação mais fraca, né? E a densidade. A gente pega minerais, alguns minerais com tamanhos parecidos, mas quando você pega ele na mão, um é muito mais pesado do que o outro, um é muito mais denso do que o outro. Então isso seria a densidade. Então a densidade ela vai ser a relação entre o peso do mineral e o volume peso e o peso de um volume igual de uma água pura. É um número adimensional, né? Não tem o mesmo significado que peso específico, medido em unidades de peso por unidade de volume. Então essa densidade relativa é característica para cada mineral e depende basicamente de dois fatores: os elementos que constituem o mineral e a maneira como estes elementos estão arranjados dentro da estrutura cristalina. Então, por exemplo, um mineral que é composto de elementos metálicos, né? A gente sabe que na tabela periódica os metais eles têm um número de massa mais elevado e isso vai influenciar diretamente na sua densidade, né? Então, quanto maior o número atômico desses minerais, desses elementos que compõem esse mineral, e quanto maior for essa compacidade, essa compactação, maior vai ser a densidade desse mineral, né? Por isso que a gente tem, por exemplo, minerais de ferro. O ferro, o número atômico dele é alto, é elevado. Então, são minerais relativamente densos, pesados, né? Porém, já temos outros minerais, por exemplo, de carbono, né, onde tem uma densidade menor, né? E isso vale para todos os minerais. Então, essa densidade ela vai estar diretamente relacionada com os números atômicos dos elementos que formam esse mineral. Aqui seria
a fórmula, né, onde nós temos o peso específico que é igual à densidade. Então, peso do volume do mineral, peso do volume de água destilada a 4 graus Celsius, né? Então seria o A, natureza dos átomos e estrutura atômica, onde, por exemplo, o peso atômico vai ser G, né? Então, o diamante ele é compacto, tem uma densidade de 3,5. A grafita, o número de átomos dela é menor, então a complexidade dele é menor, então a densidade dele é menor, né? E lembrando que sempre esse peso atômico dos elementos vai estar relacionado diretamente com essa densidade. Então, esses efeitos, né, destes fatores podem ser facilmente avaliados comparando-se, por exemplo, minerais com estruturas semelhantes, mas composição distinta, como carbonatos, que são minerais geralmente ortorrômbicos, né, de cálcio, né, estrôncio, bário e chumbo, né, onde a densidade relativa aumenta com o aumento do peso atômico, né, dos cátions, né, de 2,95, que no caso é a aragonita, que é um carbonato de cálcio, até 6,55, que é na cerussita, que é um carbonato de chumbo. Então, o cálcio e o chumbo têm pesos atômicos totalmente diferentes. Então, isso vai influenciar diretamente na densidade desse mineral, né? Então, por outro lado, a diferença de densidade relativa entre o carbono puro na forma de grafite, que é 2,2, e de diamante, que é 3,5, ele vai ilustrar o efeito da estrutura cristalina sobre a propriedade. A gente sabe que o diamante ele é formado em alta profundidade, onde você tem uma pressão, temperatura mais elevada. Então, a estrutura do diamante é uma estrutura mais compacta. Então, por mais que os dois sejam formados do mesmo elemento, carbono, um tem uma estrutura mais compacta que o outro. Então, isso também vai influenciar diretamente na densidade, onde o diamante vai ter uma densidade de 3,5 e a grafita vai ter uma densidade de 2,2. Outra propriedade característica de alguns minerais, principalmente minerais metálicos, né, é o magnetismo, né? Então, esses materiais que apresentam a propriedade de ser atraídos por um ímã são chamados de minerais ferromagnéticos. Nós temos dois tipos de minerais, são os ferros magnéticos e os paramagnéticos, né? Então, dentre os minerais comuns da natureza, apenas a magnetita e a pirrotita apresentam essa propriedade. É tanto que a magnetita é utilizada para fazer ímãs. Os ímãs são fabricados através de magnetitas. Você pega uma magnetita pura, ela é um ímã praticamente, né? Então, ela é o que? Um óxido de ferro, né? Mas só que ela tem propriedades magnéticas, junto com a pirrotita, que é um sulfeto de ferro, que também tem essa propriedade. Porém, nós temos alguns outros minerais, por exemplo, a hematita. A hematita, ela tem propriedades magnéticas bem pequenas, elas são atraídas pelo magnetismo. Já a magnetita não, ela tem esse magnetismo próprio, né? Então, portanto, quando presente em um mineral, esse magnetismo é extremamente utilizado na identificação, né? Um exemplo, a magnetita e a pirrotita. Então, se a gente está em campo, você tem um ímã e você está em dúvida no mineral e você colocou aquele ímã e viu que ele tem uma propriedade magnética, então você já pode deduzir que esse mineral é um mineral magnético. Então, a gente já consegue excluir N outros minerais. Então, para vocês observarem que essas propriedades, conforme a gente vai estudando, vai fazendo esse crivo,
a gente vai eliminando uma série de outros minerais que não estão relacionados com aquilo que a gente está observando, né? Então isso ajuda muito na parte de identificação. Então eu peço novamente para vocês entrarem nas bibliografias apresentadas, principalmente no museu, né, de minerais lá da Unesp, onde tem um banco de dados enorme. Então eu peço que vocês acessem ele, observem todas as propriedades que nós estamos estudando, outras que nós vamos estudar na próxima aula, e comecem a fazer esse crivo próprio, entender mais sobre isso, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima aula.